Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje, 15ª aula da nossa catequese destrinchada. Antes de nós continuarmos o vídeo, quero te convidar então, a deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? Assista o vídeo até o final, passe para outras pessoas também. Peça para que outras pessoas se inscrevam no canal para a gente chegar a 1000 inscritos também nesse canal, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida. E também pedir desculpa pelo vídeo anterior, o áudio ficou muito ruim. Depois eu fui olhar, realmente o áudio estava muito ruim, principalmente algumas partes ali no final. Tava bem triste mesmo, eu tentei mudar no áudio, na edição, mas infelizmente algumas coisas não tinha como, o microfone estava dando falha. Aí eu tive que mudar a configuração do microfone e tudo mais para ver aqui. Eu espero que hoje não dê problema. Eu tô olhando aqui, a frequência tá boa, né? Então, conforme eu vou falando, eu vou diminuindo o tom da voz, né? Porque a voz vai desgastando, vai cansando. Mas vamos tentar aqui, né? Então hoje nós começamos nossa 15ª aula e vamos continuar falando sobre Jesus. Porque falamos sobre Jesus na penúltima aula, falamos sobre a sua encarnação nesta aula, na aula anterior, né? Com o detalhe de falarmos da Virgem Maria, da perfeição, que foi a escolha da Virgem Maria, porque, como a própria canção diz, perfeito é quem criou e quem escolheu a Virgem Maria, que é Deus. Então, hoje nós falaremos do mistério dessa vida oculta na infância de Jesus. Porque muitas pessoas elas têm a curiosidade, eu tenho muita curiosidade em saber como foi a infância de Jesus. O catecismo ele explica, ele explana algumas realidades, mas ele deixa bem claro, é uma vida oculta, é um mistério. E nesse mistério é que nós devemos contemplar. É esse mistério que nós devemos meditar nas nossas vidas. Tá bom? Então, falaremos sobre a vida oculta de Jesus, a sua infância. Então, ali, aquele período que vai desde a sua apresentação, até mesmo a fuga para o Egito, que a gente não tem relatos bíblicos sobre isso, né? Até mesmo o seu batismo. Ou seja, nesse período ali só temos uma parte, um momento ali em que Jesus aparece, que é aos 12 anos. A gente vai falar isso lá no final, né? Que essa parte é como se fosse um respirar pra gente que é fascinado pela vida de Jesus, né? Vamos lá então. O que importa saber da vida de Cristo? O credo católico, a respeito da vida de Cristo, fala apenas da encarnação e da Páscoa. Então, quando nós vamos meditar o credo, quando nós vamos professar o credo, nós professamos apenas a sua encarnação e a sua Páscoa. Encarnação, que é a conceição, a concepção, e o nascimento, e a Páscoa, que é a paixão, crucifixão, morte, sepultura, descida à mansão dos mortos, ressurreição e ascensão. Então, a encarnação ela consiste nessas duas partes, são definidas no credo, e a Páscoa são essas 7 partes aqui. Paixão, crucificação, morte, sepultura, descida à mansão dos mortos, ressurreição e ascensão. Sobre os mistérios da vida oculta e pública de Jesus, nada se diz. Então, aquilo que era a vida cotidiana de Jesus, nós não temos noção. Né? Aliás, o credo não explica. Então, não tem no credo não se fala sobre essas coisas. A encarnação e a Páscoa são suficientes para esclarecer toda a vida terrena de Jesus. Então, toda a encarnação e a Páscoa de Jesus, elas são suficientes para esclarecer sobre a vida terrena de Jesus. E o que veremos, então, nessas duas aulas, onde nós falaremos? Vão ter 2 aulas, tá? A primeira falando sobre a infância e ali, depois até o batismo mais ou menos. E vamos falar sobre a riqueza dos mistérios de Jesus, né? Essas próximas 2 aulas serão sobre a infância e depois sobre o batismo de Jesus. A riqueza dos mistérios de Jesus, elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo, principais mistérios da vida oculta de Jesus e principais mistérios da vida pública de Jesus. Correto? Então nós temos aqui o primeiro trecho do catecismo, onde ele vai falar sobre a vida de Jesus e sobre esses mistérios. Nós entendemos o seguinte, a gente precisa entender, eu falei isso na aula anterior, e a gente precisa meditar sobre isso. Eu tenho meditado bastante sobre isso. Né? Eu falava também na aula sobre o Gênesis também, naquela aula que eu falei sobre a simbologia do Gênesis. Então eu vou reexplicar isso aqui. A importância que tem dos mistérios. O Gênesis ele vai comparar a noite com os mistérios, com aquilo que não é
com aquilo que não é revelado ao homem, e o dia com aquilo que é revelado ao homem através da ciência, através da fé. E existem muitas coisas que não são reveladas, né? O porquê de muitas coisas, o porquê de muitas situações, o porquê de Deus permitir muitas coisas que a gente não entende. Mas pelo mistério, nós podemos contemplar a fé. Então, a gente tem que aceitar essas coisas que não são visíveis, que não são compreendidas como mistério, e aceitá-las com fé, tá? A partir disso, a gente vai viver melhor essa aula. A partir disso, nós vamos viver melhor. Não somente essa aula, mas quando acontecer alguma coisa, não é Deus querendo que você compreenda. Deus não pediu para que nós compreendêssemos todas as coisas. Deus disse para que nós acreditássemos nele. Correto? Então vamos lá. A curiosidade sobre a vida total de Jesus. Não estão nos evangelhos muitas coisas que interessam a curiosidade humana. Saber como Jesus era na infância, na adolescência, na parte da vida adulta, no início ali da vida adulta, porque Jesus vai aparecer ali em torno dos seus 30 anos. Então, esses 30 anos ali, com respirar ali nos 12 anos, a gente não tem noção do que é. Saber como Jesus estudou, trabalhou, comia, se vestia. A gente tem uma noção, algumas coisas a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a gente tem uma noção com relação àquilo que era a cultura dos judeus da época. Certo? Porque a cultura dos judeus da época, dos judeus, vai mudando, né? No sentido não no sentido das práticas religiosas. Porque Jesus era um judeu assíduo, então obediente. Por ser obediente, nós acreditamos, né? Que ele, lógico, nós acreditamos e ele fazia todas essas práticas religiosas. Todas essas práticas religiosas que os judeus da época faziam. Por que eu falo da época? Porque as épocas vão mudando e as formas práticas de cultivo da fé e tudo mais também vão mudando, certo? Mas enfim, quase nada se diz da vida em Nazaré e grande parte da vida pública de Jesus. O que está escrito sobre Jesus serve apenas para João 20, 31 vai falar: para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Então, o que está escrito é o suficiente para nós acreditarmos no nome de Jesus. Os evangelhos falando de Jesus. Como vimos, os evangelhos falam apenas daquilo que é importante à fé cristã. Então, os evangelhos... Por que os evangelhos não falam de São José? Porque não é importante a fé da vida cristã. Eu não estou dizendo que São José não ajude na fé cristã. Eu não estou dizendo que pedir a intercessão de São José ou pedir a intercessão da Virgem Maria, que muitas vezes é oculta também nos evangelhos, ela não é necessária na fé. Mas a fé está em Cristo, correto? A nossa fé de católicos, de cristãos, está em Cristo. O que São José, o que a Virgem Maria faz conosco é multiplicar, é aumentar a nossa fé, é melhorar a nossa fé a partir da fé deles. Tudo nos evangelhos é sinal do mistério da vida de Jesus. Então, todos os pontos, detalhe a detalhe dos evangelhos, é sinal do mistério na vida de Cristo. No evangelho, a humanidade de Cristo é sinal e instrumento da sua divindade e da salvação que ele veio trazer. Então, nós já falamos sobre essa humanidade que não se separa da divindade. E a humanidade é sinal e instrumento, ou seja, a divindade usa a humanidade de Jesus, como se fossem uma coisa só, como se fosse corpo e alma. Claro que, né, aqui é a alma de Cristo utilizando a sua humanidade, a alma humana, tá bom? Jesus, ele não teve somente esse espírito divino, não tem, né? Não tem somente um espírito divino, mas uma alma também humana, tá bom? A alma de Cristo é espiritual e essa espiritualidade também é humana. O visível de Cristo conduz ao mistério invisível. Aquilo que é visível de Jesus conduz e reflete nos mistérios invisíveis de Jesus. É aí que nós devemos crer, é aí que deve entrar a nossa fé. Existem 3 mistérios que nós vemos comuns, os traços comuns da vida de Jesus, que são os mistérios de revelação, os mistérios de redenção e os mistérios de recapitulação. Vamos lá. Primeiros mistérios de revelação, que não são os mistérios do terço, tá bom? Não são os mistérios do terço, mas são mistérios da vida de Jesus, aquilo que está oculto na vida de Jesus. O que eu coloquei, definitivamente eu coloquei aqui em letras garrafais para a gente evidenciar a palavra toda aqui, certo?
Toda a vida de Cristo é revelação do Pai, desde os pequenos pormenores dos seus mistérios ao cume da... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que eu acho que está estourando um pouco. Isso. Então, desde os pequenos pormenores dos mistérios ao cume da cruz, manifesta o amor de Deus. Então, o Pai ele vai se manifestando através do Filho nos seus pequenos detalhes. Então, não só nos detalhes que estão revelados no Evangelho, mas também nos detalhes que não estavam revelados no Evangelho. O Pai estava. Não é que o Pai só começou a se revelar, a se manifestar depois do batismo, ou depois quando Jesus começou a ter uma vida pública. Não. O Pai esteve sempre com ele. Deus esteve sempre com Deus. Deus Pai esteve sempre com o Filho. Então, através dos seus atos, através das palavras, através dos silêncios, dos sofrimentos, da maneira de ser e de falar. Então, a gente não sabe como é que era o tom de voz de Jesus, quais eram os sofrimentos que ele teve na infância, na adolescência, se ele se machucou, se ele teve doenças graves, a gente não sabe disso. Quais eram as palavras que ele falava, né? Além daquelas, quais eram os atos de brincadeiras também, diversão, de como ele foi crescendo. Nós sabemos de algumas coisas. Vamos lá. E aí também nós temos os mistérios de redenção, certo? Mistérios de redenção. Mais uma vez aqui, a vida de Cristo é mistério de redenção para nós. Antes de tudo, no sangue da cruz. Então existe a revelação, são os mistérios. Tudo aquilo em Jesus revela o Pai. Tudo aquilo em Jesus redime a humanidade. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, os mistérios de revelação são tudo aquilo em Jesus revela o Pai. Também os mistérios de redenção são tudo aquilo em Jesus. Deixa eu abaixar essa luz aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Achei. Então, tudo aquilo em Jesus também redime ou dá redenção para nós, antes de tudo, principalmente no sangue da cruz. Na sua encarnação, que nos enriquece com sua pobreza, na sua vida oculta, que obediente repara a nossa desobediência, na sua palavra, que purifica os que a ouvem, nas curas e expulsões de demônios, das quais nos livra e toma para si as nossas doenças, e na sua ressurreição, pela qual nos justifica. Então, todos os atos de Jesus redimem a humanidade. Não é somente um ou outro ato, mas todos os atos de Jesus deram a redenção ao homem. Não somente a redenção e não somente a revelação, mas também a recapitulação. E o que é essa recapitulação? Tudo o que Jesus fez, disse e sofreu tinha por fim restabelecer o homem decaído à sua vocação original. Ou seja, tudo de Jesus aponta para o que nós devemos ser. Ele é o exemplo. Ele é aquele que dá o capítulo novo para as nossas vidas. Ele é o virar a página das nossas vidas, das nossas atitudes. Então, ao olhar para ele, ao contemplar Jesus, nós podemos fazer, dizer e sofrer com ele, ao viver, a fazer o que Jesus fez, ao dizer o que Jesus disse e viver e acreditar no que Jesus disse e sofrer com Jesus e por Jesus, nós também nos restabelecemos e nos comparamos a Cristo, no exemplo. E por isso nós, como católicos, nós temos os santos. Porque os santos são aqueles que foram imagem de Cristo na terra. Não é que essas pessoas são exemplo por elas mesmas, mas elas são exemplo por conta de Cristo. Deve estar o áudio, a minha voz, então não presta atenção na minha boca aqui, tá bom? Presta atenção na minha voz, tá bom? Presta atenção na minha voz e no texto aqui, correto? Santo Irineu vai dizer duas palavras aqui, duas frases. Aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos imagem e semelhança de Deus, o recuperamos em Cristo. Ser imagem e semelhança de Deus, nós hoje só podemos novamente com a ajuda de Cristo. E somente com a ajuda de Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Aliás, continua Santo Irineu, foi por isso que Cristo passou por todas as idades da vida, restituindo assim todos os homens da comunhão com Deus. Santo Irineu de Leão, ele vai dizer que, por que Jesus ele foi criança? Por que Jesus foi adolescente? Porque ele queria passar por todas as situações da infância, da adolescência e da vida adulta, né? E aí quem viu o vídeo sobre a simbologia do Gênesis vai lembrar disso aqui, de todas as épocas, de todas as fases. Jesus escolhe passar por todas. Jesus escolhe... Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Agora... Isso. Jesus escolhe passar por todas as fases para que todas as fases fossem santificadas por ele e santificáveis. Ou seja,
Dá para ser santo em toda fase da vida. Ah, mas tem uma fase que é impossível ser santo. Sei lá, que as pessoas dizem na adolescência. Não, dá para ser santo. Olha o tanto de santo que na adolescência foi santo. Dá para ser santo na infância? Dá. Olha o tanto de santo também que tem na infância. Dá para ser santo em todas as fases da vida. Por isso Jesus passou por todas as fases, para testemunhar a santidade de todas as fases da vida. Então, aqui nós temos os mistérios da revelação, aquilo que tudo em Jesus revela o Pai, mistérios da redenção, e tudo do Pai revela-se em Jesus, e também mistérios de redenção, tudo em Jesus nos leva a redimir-nos, a sermos redimidos, tudo em Jesus, os mistérios de recapitulação, tudo em Jesus nos leva a usar, a ter ele como exemplo. A nossa comunhão nos mistérios de Jesus. Cristo é nossa riqueza, nosso modelo e nossa vida. Isso ele vai falar nesses 3 parágrafos aqui, tá bom? Sempre que eu coloco os números aqui é porque são os parágrafos referentes, tá? Então esse aqui é um subtítulo para esse parágrafo aqui, para todos esses 3 parágrafos. Cristo, nossa riqueza. Cristo não viveu para si e até hoje dá o que tem, sendo nosso advogado junto ao Pai. Deu tudo o que tinha, principalmente a sua encarnação, morte e ressurreição. Toda a sua riqueza se destina a todos os homens e constitui o bem de cada um. Então entenda, na pobreza de Cristo, ele revela a sua riqueza. Porque o mais pobre de Deus, a mais pobre virtude é muito mais elevada do que qualquer riqueza humana. Detalhe que toda riqueza humana vem de Deus. Então, mesmo que não viesse de Deus, ainda a maior riqueza, a maior virtude de um homem é infinitamente menor do que a menor pobreza de Deus. Conseguiram entender isso aqui? Conseguiram entender que Deus está infinitamente maior. E nessa riqueza de Deus, nessa riqueza de Cristo, ele nos enriquece e é o nosso advogado. E como ele nos enriquece? Ele começou dando algumas coisas, palavras, milagres. Ele começou dando coisas. Ele foi vendo que ele tinha que dar mais. Lógico que ele sabia qual era a missão dele. Ele sabia qual era a missão dele. A missão dele era dar-se inteiramente. E aqui a palavra, eu quero destacar a palavra inteiramente. Eu não falei ela pausadamente, de forma irresponsável, mas de forma realmente responsável, para você frisar essa palavra inteiramente. Ou seja, a gente tem uma dificuldade em entender as palavras todo, tudo, nada, né? Palavras que são genéricas, assim, que ou é tudo ou é nada, né? Inteiramente. Ele se deu todo. Ele se deu todo. Então, ele é nossa riqueza. O que nós temos de riqueza é de Cristo. Ele também é nosso modelo. Nós falamos lá no outro capítulo, na parte anterior, mostra-se como o homem perfeito. Ele é o homem perfeito. Não só homem perfeito, mas como o homem perfeito. Certo? Eu vou colocar entre aspas aqui para destacar. Não para dizer que é um eufemismo apenas, não, mas é porque ele é o homem perfeito. Se toda a humanidade de Cristo revelou o homem perfeito, o homem que Adão deveria ter sido, o homem que Adão deveria ter sido. Aqui você se lembra que Adão, o nome Adão, significa homem, significa varão, e varão é a mesma coisa que homem. E aí você vai entender que esse varão só alcançou a perfeição em Jesus, mas deveria ter alcançado a perfeição em Adão, certo? Nos convida a tornarmos-nos seus discípulos e a segui-lo. Então, Jesus ele fala assim, ó, ide por todo mundo e fazei discípulos. Fazei discípulos. Olha que palavra bonita. Então, todo mundo que é crismado, a partir do momento em que é crismado, o batismo, o sacramento da crisma, ele não completa. Eu já falei isso algumas vezes aqui, talvez eu falei, mas já falei para algumas pessoas, o sacramento do crisma, da confirmação, ele não completa o sacramento do batismo, não é um complemento, não é como se eu tirei a primeira parte da documentação, agora eu vou lá tirar a segunda parte da documentação. Não é isso, tá bom? O sacramento da crisma, ele autoriza, a igreja autoriza o fiel a servir em nome de Cristo, certo? E não só autoriza, mas dá a autoridade, ou seja, os dons necessários para que ele sirva em nome de Cristo. Este homem nos chama, Jesus nos chama
a ser seus discípulos e segui-lo. Segui-lo na sua humilhação, na sua oração e na sua pobreza. Na sua humilhação, ele nos deu o exemplo a imitar. Na sua oração, ele nos convida à oração. Na sua pobreza, ele incita-nos a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Então aqui nós temos 3 exemplos de Cristo, em humilhação, oração e pobreza. E aqui nós vamos lembrar das 3 tentações de Jesus, nas 3 tentações que o Jesus sofreu no deserto e também nós sofremos, que é a tentação do poder, do possuir e do prazer. O possuir aqui é vencido pela sua pobreza, ou seja, a tentação do possuir vencido pela pobreza. A tentação do prazer vencido pela humilhação, né? E a tentação do poder vencida pela oração. Porque não existe poder maior do que a oração, mas só é poder porque é poder vindo de Deus. Então aqui nós temos essas 3 formas. Se você é tentado no prazer, humilhe-se. Se você é tentado na oração, se você é tentado no poder, sabe, de querer ser famoso, de querer ter poder sobre as pessoas, de querer ser autoritário sobre as pessoas, reze. Claro, isso aqui, humilhar-se, rezar e viver a pobreza, esse despojamento é para todos. É para todos. Mas Jesus convida cada um na sua particularidade, na sua especificidade de cristão, correto? E Cristo também nossa vida, nossa riqueza, modelo e nossa vida. O que Cristo viveu, ele próprio faz com que o possamos viver nele e ele vivê-lo em nós. Pela sua encarnação, o Filho de Deus uniu-se de certo modo a cada homem. Somos chamados a ser um só com ele na comunhão, sendo um só com o seu corpo. Então nós temos aqui Cristo, o que Cristo viveu, ele próprio nos chamou a viver também e nos deu poder para viver nele e com ele. Pela sua encarnação, o Filho de Deus uniu-se de certo modo a cada homem. É como se dissesse o seguinte, esse uniu-se de certo modo é como se dissesse o seguinte, Deus, quando você enxerga, quando você faz parte de um grupo, você vê as realidades daquele grupo e quem está fora e te conhece, vai ter um olhar diferente a partir de você. Pensa o seguinte, se você chega para uma pessoa, se 2 pessoas vão se conhecer e uma quer pedir um emprego para outra, certo? E aí tem 2 possibilidades aqui, uma que chega e pede um emprego diretamente e a outra que pede por um intercessor. Essa pessoa conhece o empregador e ela fala assim, olha, fala com aquela pessoa lá para ela me ajudar, para ela me dar um emprego e tudo mais, tal. Quando a pessoa pede, pela pessoa confiar na pessoa que ela já conhece, ela é mais propensa a dar um emprego para aquela pessoa. É o famoso QI, né? Mas aqui, isso acontece de fato, porque Jesus, então, ele é o nosso intercessor. Ele é Deus e ele é homem. Então, ele era Deus desde a eternidade. E ele se faz homem. E ao se fazer homem, que é a encarnação, ao se fazer carne, o verbo se fez carne, ele também participa conosco e nos faz participar da divindade. Somos chamados a ser um só nele. Ou seja, nós somos um só no corpo de Cristo. E aí, São João Eudes vai dizer assim, ó, devemos continuar a completar em nós os estados e mistérios da vida de Jesus e pedir-lhe continuamente que se digne consumá-los perfeitamente em nós e em toda a sua igreja. Na verdade, o Filho de Deus deseja comunicar e prolongar, de certo modo, os mistérios em nós e em toda a sua igreja, quer pelas graças que decidiu conceder-nos, quer pelos efeitos que deseja produzir em nós, por meio desses mistérios. É nesse sentido que ele quer completá-los em nós. O que está falando aqui? Tem gente que é mais propensa à paciência, tem gente que é menos propensa à paciência. Para as pessoas que são menos propensas à paciência, Deus dá acontece algumas coisas na vida da pessoa que aconteceram na vida de Jesus para que essa pessoa se configure a Cristo e ela aprenda com essa situação a ter mais paciência do que aquela outra pessoa que tem mais paciência. Então, às vezes, ela vai passar por momentos que ela vai ser impaciente, mas ela consegue lidar um pouco melhor. Então, essa pessoa não vai. Por isso, a providência de Deus, ela vai moldando. Então, todas as pessoas que pedem a salvação, Deus vai dar a salvação a partir também
dos sofrimentos. Deus vai tolhindo as pessoas a partir dos sofrimentos permitidos. Deus não manda sofrimentos, não manda males, mas ele permite sofrimentos para tolir. Né? Da mesma forma como o artista, o escultor, ele dá marteladas na pedra para que apareça a arte. Para que apareça a arte. Então é necessário sofrer as marteladas, sofrer as cinzeladas de Deus para podermos crescer e virarmos imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Cristo. Correto? Conseguiram entender isso aqui? Conseguiram entender até aqui? Tá, tá, tá complicado? Tá difícil? Deixa nos comentários aqui. Deixa nos comentários se surgiu alguma dúvida. Eu posso responder também no outro vídeo, tá bom? Pra gente já se familiarizando, conhecendo um pouco mais. Eu quero que vocês interajam mais nos vídeos. Seja agora por comentário, seja pessoalmente também. Muitas pessoas veem pessoalmente meus vídeos. Passe esses vídeos também para os catequistas. Você que conhece, eu não sou catequista. Eu não sou catequista, mas eu conheço pessoas que são catequistas. Eu conheço o coordenador de catequese da minha paróquia. Então passe esse vídeo para ele e peça para ele passar também para os outros catequistas, né? Se são um, se são dois, se são vários, não sei quantos são, vai pedindo para eles passar, principalmente para os catequistas. E se os catequistas acharem necessário, também passar para os alunos, certo? Para que os alunos também... Mas isso aqui, ó, nós estamos na aula 15, nós estamos na aula 15. Então, assim, ó, para chegar até aqui, a gente passou por 14 aulas. A gente não chegou aqui do nada. Nós estamos falando do catecismo de cabo a rabo. Literalmente isso, ponto a ponto. E eu estou falando do catecismo, eu estou falando de mim. Muitas coisas que eu tiro aqui é daquilo que eu li no catecismo. Tudo aquilo eu só falo com base no catecismo. Inclusive tem coisas que eu copiei e colei. Eu copiei e colei do catecismo. Por isso que eu fiz questão de ter esse resumo aqui, para justamente ter essa proximidade com o catecismo. Eu não estou falando de mim, eu estou falando do catecismo. Não está saindo de mim isso, que é bonito que está falando. Sabe por que é bonito? Porque é a igreja que formulou isso em 2000 anos. Por isso que é bonito. Não é do Carlos, não é meu, é da igreja. Bom, e é da igreja, é nosso, é a nossa fé. Os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Falamos então de toda a sua relação, né? Essa primeira parte aqui, ela vai falar o quê? Toda a vida de Cristo é um mistério. Sendo um mistério aqui, né? Toda a vida de Cristo é um mistério. Esse mistério nos ajuda a ser melhor. É a nossa salvação. Correto? Agora vamos para a terceira e última parte. A primeira parte era a introdução, a segunda, essa parte que nós falamos. E vamos para a terceira parte agora. Segunda parte, melhor dizendo, né? Porque a introdução não é considerada uma parte, é só apenas uma introdução. Os preparativos para o nascimento de Jesus. Em 3 momentos, Jesus é preparado. Aliás, o nascimento de Jesus é preparado no Antigo Testamento, em João Batista e depois na liturgia. Depois que Jesus nasce, nós todos os anos celebramos essa preparação para o nascimento de Cristo, que é, na verdade, também uma prefiguração para a segunda vinda de Deus. Vamos falar isso, a gente vai falar isso lá para frente. Primeiro falarmos dos preparativos no Antigo Testamento. Por séculos, Deus foi preparando. Lembre-se lá das revelações, ele foi, não dessas revelações que nós falamos hoje, mas também daquela aula que nós falamos sobre revelações, aquelas 5 revelações que estão no catecismo, né? Falando desde Moisés, aliás, desde Noé, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Abraão, aí se eu não me engano, aí depois tem os profetas e depois a própria revelação em Jesus, certo? Por séculos Deus preparou com essas revelações a vinda do Filho de Deus à Terra, com ritos e sacrifícios. Então, ritos e sacrifícios que ele foi dando, ele foi, na verdade, preparando o povo de Deus. E figuras e símbolos da primeira aliança, e aí que você vê um monte de figuras, nossa, direto, volta e meia. E na Páscoa é fantástico, principalmente na Vigília Pascal, você vai ver símbolos que são do Antigo Testamento que já prefiguram Cristo. Um exemplo é aquela passagem da serpente levantada no deserto, que todo aquele que olhar para ela será curado. A figura de Jesus crucificado. Todo aquele que olhar para a serpente, que é Jesus, essa serpente, sim, olhar para ela, ele será... Então, sim, existem várias
figuras e símbolos. Anunciado pela boca dos profetas também, os profetas foram anunciando Jesus, inclusive, principalmente o profeta mais messiânico aqui, deixaram um destaque para ele, que é Isaías. E despertado no coração também dos pagãos. Os pagãos também desejavam a vinda do Messias. Os pagãos também desejavam a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Então, olha só para você ver, tanto que é importante, a gente não tem noção disso. O catecismo ele vai falar que até os pagãos eles tinham desejo de conhecer o Messias. Só um adendo aqui, que uma coisa que eu sempre pensei. Deus, é porque às vezes quando eu vou falar sobre Deus Pai, né, eu preciso falar do Antigo Testamento, então Jesus, ele é prefigurado, ele existe, mas não é revelado. Então vamos lá. Deus, quando ele vai dar as leis, você entende que ele dá algumas leis que ele mesmo vai, de certa forma, não desobedecer, mas transcrever ali, no sentido de que se alguém fizer, será punido com morte. Olha só para você, por exemplo, se Deus tivesse falado assim, ó, se lá no Antigo Testamento, quando foi falado para Moisés, falasse, ó, a pessoa que disser que é Deus, blasfemar, falar que é Deus, ela vai simplesmente ser exortada. Então, ela sendo exortada, deixa ela para casa e deixa ela embora para casa e pronto, acabou. Mas não. Deus ele dá a pena. A pena para uma pessoa que blasfemar é a morte. E aí Jesus aparece dizendo que é Deus, mas sim ele é Deus. Mas sim ele é Deus. E qual é a pena? É como se aquele pai tem uma história muito bonita também no meu canal aqui. Você pode. É um vídeo curto. Mas é como se aquele pai que diz assim: ó, quem disser palavrão nessa casa, vamos supor eu tô formulando agora. Mas vamos supor, numa casa o pai chega e fala assim: quem disser palavrão vai pagar um dinheiro aqui. Vai pagar um dinheiro nesse potinho do palavrão aqui. Né? Muitas casas fazem isso, algumas casas fazem isso, tudo mais. Né? Quem disser um palavrão ou resmungar alguma coisa, vai deixar ali. E ninguém resmunga. Ninguém resmunga. Só que o pai fala assim: esse dinheiro vai ser para a formatura de vocês. Vai ser para formar. O pai falou, o pai deu a ordem, ó. A ordem é não falar palavrão. Quem falar palavrão vai ter que pagar isso aqui. Vai ter que pagar um dinheiro. E esse dinheiro vai ser convertido na faculdade de vocês, dos filhos. Certo? Aí de repente o pai começa a falar palavrão. Aí o pai começa a falar, e ele mesmo pagando. Então ele fala e ele paga o dinheiro ali. Só que ele não tá falando palavrão por conta do palavrão. Ele tá falando para dar o dinheiro para a formatura, para a faculdade das crianças. Jesus fez a mesma coisa. Deus fez a mesma coisa. Ele deu a lei. E ele, entre aspas, aqui eu tô colocando aspas mesmo, aqui é aspas de verdade. Entre aspas, ele descumpriu a lei. Ele não descumpriu, óbvio. Ele não descumpriu, porque ele é Deus. Ele falou que era Deus, porque é Deus. Então, mas foi morto por falar que é Deus, mas sendo Deus. Tá bom? Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. Vamos lá. É daqueles vídeos mais curtos. Mas vamos voltando aqui então. Também Jesus é anunciado em João Batista. Que João Batista, na verdade Batista não é o nome dele, Batista é só aquilo que ele faz, porque ele batizava. Ele é o precursor. Precursor, o dicionário vai falar, eu deixei para o dicionário explicar. Que ou o que precede, anuncia e prenuncia, prepara ou indica a vinda ou o acontecimento de algo. Que ou que vai adiante, anuncia algo de novo ou se antecipa a alguém. Então é aquele que antecipa e anuncia alguém. Então João Batista ele anunciava e ele antecedia, mesmo que por 6 meses, mesmo que por 6 meses, ele era mais novo que Jesus, tá bom? Então ele foi o último profeta. João Batista é o precursor imediato do Senhor. Essa parte eu deixei ela na íntegra como está no catecismo, tá bom? João Batista é o precursor imediato do Senhor, enviado para lhe preparar o caminho, profeta do Altíssimo. Supera todos os profetas e é o último deles. Inaugura o evangelho, saúda a vinda do Cristo desde o seio da sua mãe e põe a sua alegria em ser o amigo do esposo, que ele designa como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
precedendo Jesus com o espírito e o poder de Elias, dá testemunho dele pela sua pregação. Desculpa, pelo seu batismo de conversão e finalmente pelo seu martírio. Então, João Batista, ele vai antecedendo em todas as coisas. Quando Jesus o visita no ventre da sua mãe, ambos estavam no ventre de suas mães, de suas respectivas mães, ele se alegra, ele anuncia, é o cordeiro, do ventre de Nossa Senhora, do ventre de Santa Isabel, João Batista anunciava que Jesus era o Messias. Por isso, cheia do Espírito Santo, Isabel fala em nome do seu filho que está ali já no ventre dela, de João Batista. Então, João Batista, cheio do Espírito Santo, anuncia a sua mãe que ele é o Cordeiro, que é o Messias, e ela fala: eis aqui a mãe, bendita és tu que acreditaste, porque bendita és tu que acreditaste, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Então, Isabel, ela anuncia que Maria é mãe do Senhor. Maria é mãe de Jesus. E também na liturgia do Advento. A liturgia do Advento, nós vivemos todos os anos, ali por volta de novembro até dezembro, final de dezembro, que nos prepara para o Natal. A expectativa do Messias é atualizada na liturgia todos os anos pela Igreja. A preparação da vinda do Salvador renova o ardente desejo da sua segunda vinda, ou parúsia. Não me preocupo com a forma como você fala, mas saber que a segunda vinda de Jesus no grego vem de parousia. Parousia se escreve assim. Assim, correto? Então, é isso. Continuando aqui para nós encerrarmos, já temos 40 minutos de aula, já está bom de finalizarmos, né? Vamos lá, então. Os mistérios do Natal. Temos os preparativos para o nascimento, agora o mistério do nascimento. A sua humildade, pobreza e simplicidade, a humildade, pobreza e simplicidade queridas por Deus, desejadas por Deus. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, numa família pobre, e foi visitado primeiramente por simples pastores. Ele não nasceu num palácio. Ele poderia ter nascido, mas desejou. Você entende que Deus aqui tem poder de todas as coisas. E tendo o poder de todas as coisas, ele também tem poder de escolher aquilo que ele quer. Aquilo que ele quer. É como as pessoas dizem, ele está chitado. Mas ele não escolhe. Ele não escolhe. Chitado é um adjetivo, um verbete para quem joga, para quem tem um hack, para quem tem uma habilidade a mais, uma habilidade extra, fora do jogo, né? Jesus poderia escolher onde ele nasceu. Ele escolheu nascer no estábulo, numa humildade de um estábulo. Ele poderia nascer numa família rica, escolheu nascer numa família pobre. Detalhe, Nossa Senhora, a família de Nossa Senhora, dos pais de Nossa Senhora, eram ricos, mas com a morte do pai de Nossa Senhora, ela tem que ser cuidada por um outro homem. Quem ela vai ser cuidada? Por São José. Por José. José é pobre. José era pobre. E Maria, ela faz essa transferência de viver e crescer em uma família rica, né, pelo menos ali até os 14, até os 10, 15, 10, 12 anos, ali, mais ou menos, a morte do seu pai, e ela é transferida. Então eles moravam em Jerusalém. Maria conhecia todas as situações de Jerusalém, que era Jerusalém e tudo mais, e eram de uma família rica. Inclusive, possivelmente, o pai dela era sacerdote. Enfim. E aí, ela vai morar com José. Por que ela vai morar com José? Porque José é filho do irmão do pai de Nossa Senhora. Ou seja, José é primo de Nossa Senhora. Não sabia disso, né? Poucas pessoas sabem disso aqui. José era primo de Nossa Senhora. E ele aceita casar-se com ela, casa-se com ela, propõe casar-se com ela para que ela não fique só, para que ela tenha alguém para cuidar dela, correto? E aqui, como a Virgem Maria, filha única, e aí a mãe de Nossa Senhora, Santa Ana, vai morar também com José, né? E então o pai de Nossa Senhora era rico. Ela faz essa transferência depois da morte e vai viver uma vida de pobreza. Jesus escolhe nascer nessa família pobre. E também depois de nascer, ele não foi visitado primeiramente
por grandes pastores, homens, né, aliás, por grandes doutores, ou pelas pessoas mais ricas, não. Foi visitado pelos mais simples pastores, o mais simples trabalho que existia ali. E esta humildade, pobreza e simplicidade manifestam a glória de Deus. Porque se Deus quis, é porque é glória de Deus. É porque é glória de Deus. Deus quis ser criança. Então aqui nós temos a pobreza, a humildade e a simplicidade de Jesus, queridas, e também ele quis ser criança. Ser criança é ser pequeno. E esta é a condição para entrar no reino. Com este movimento, Jesus nos chama a nos abaixar, se abaixar, tornar-se pequeno. Isto envolve nascer de novo e do alto, do céu, nascer de Deus para se tornar filho de Deus. A igreja chama isto a admirável permuta, onde o Criador do homem torna-se homem e faz o homem participar da divindade. Vou repetir isso aqui. É uma admirável permuta. O que é permuta? Hoje os influencers sabem muito bem o que é uma permuta, né? A gente, por causa dos influencers, sabe muito bem o que é uma permuta, né? Então, assim, é uma pessoa que tem um privilégio, ela se abstém desse privilégio, ela dá esse privilégio a outras pessoas para que essas pessoas possam participar também. Então, aqui, o Criador, uma permuta é uma troca, né? Então, Deus se faz homem para que o homem participe da divindade. Não é se fazer Deus, tá bom? Você achou que eu ia falar isso, né? Você achou errado. Então, vamos lá. Deus se faz homem para que o homem participe da divindade, para que o homem participe de Deus. Repete isso comigo. Deus se faz homem para o homem participar de Deus. Deus se faz homem para o homem participar de Deus. Nós chamamos isso de admirável permuta. Tá bom? E por fim, aí temos um pequeno verso da liturgia Orarum que fala assim: ó, admirável permuta, o Criador do gênero humano, tomando corpo e alma, dignou-se nascer de uma virgem. E feito homem, sem progenitor humano, tornou-nos participantes da divindade. Vamos lá então, os mistérios da infância de Jesus. A circuncisão de Jesus, a epifania, a apresentação de Jesus e a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes. Tem uma aqui que a gente não vai falar agora, que a gente vai falar na próxima, que é os mistérios da vida oculta de Jesus. Mas da infância de Jesus, então. Por que a infância? Porque ali, 12 anos, ele já tá na fase da pré-adolescência, né? Mas vamos lá, então. A circuncisão de Jesus. O que era a circuncisão? É isso mesmo que você pensou. Você já sabe o que é a circuncisão, eu não preciso explicar. Eu não vou me dignar a explicar isso aqui, né? Em respeito aos homens que estão vendo, tá bom? Em respeito. Mas os judeus sabem muito melhor o que é uma circuncisão. Se você não sabe, pesquisa. Não pesquisa não. Não pesquisa não. É o corte do prepúcio do órgão genital masculino, tá bom? Da pele do órgão genital, daquela sobra do órgão genital masculino. Que acontece 8 dias depois, como uma forma ritual, que ocorre 8 dias depois, que insere o judeu como descendência de Abraão. Então é como se fosse uma espécie de batismo. Era o próprio batismo que o homem participava. E só o homem, lógico. É óbvio que é só o homem, né? Pelo amor de Deus. Era só o homem que participava. Também temos a epifania, que são várias epifanias, tá bom? Não existe só uma epifania. A tradição diz, e aqui tradição com T minúsculo, tá? Existem 2 tradições, lembra disso, né? Tradição com T maiúsculo, tradição com T minúsculo. Tradição grande e tradição menor. Vamos lá. É uma tradição menor, mas diz que a epifania, ela aconteceu sempre nos mesmos dias, 6 de janeiro. Só que de anos diferentes. Então, ano a ano foi acontecendo uma coisa. Primeiro foi ano a ano, sim, né? Lógico. Sempre ali no dia 6 de janeiro. Então, a adoração dos magos aconteceu só no dia 6 de janeiro. Depois, só que não no 6 de janeiro do ano seguinte. Por exemplo, se Jesus nasceu ali, né? Jesus não nasceu no dia 25, a gente já sabe disso. Isso é só uma comemoração. Né? Tem vídeo explicando, você procura aí depois. Eu não vou entrar nisso, não. Então, assim, primeiro a gente tem que entender o que é epifania. Epifania é o mesmo que uma manifestação que soluciona, esclarece ou completa algo. Ou seja, é algo que acontece que fala assim, era isso, foi para isso que aconteceu, foi para isso. Então Jesus, ele vai se manifestando. Primeira manifestação
Eu tô sem água aqui. Primeira manifestação é a manifestação dos magos, que é a manifestação dos pagãos. Lembra que eu falei que os pagãos também desejavam e expectavam a vinda do Messias? Então, os pagãos aqui vão adorar o Messias. Eles vão adorar, eles são os primeiros a anunciar, a falar: esse é o Messias. Esse homem deve ser adorado porque ele é Deus, ele é rei. Ok? Essa, possivelmente, nós comemoramos no dia 6. Depois de muito tempo depois, num outro dia 6 de janeiro, Jesus é batizado. E nesse batismo, o Pai revela Jesus: eis o meu filho amado. Ou seja, se ele é meu filho, ele é Deus também. Ele é Deus também. Ouvi-o. Né? E depois, em outro 6 de janeiro, acontece o milagre das bodas de Caná. Jesus, acontece o batismo, tem os 40 dias, ele começa a arrecadar discípulos. Um ano depois, ou até 2 anos depois, acontece o milagre das bodas de Caná, onde o próprio Jesus já se revela. Por isso que no mistério do terço luminoso, nós, no terceiro mistério, ou no segundo mistério, no segundo mistério, nós contemplamos a autorrevelação de Jesus. Ou seja, Jesus se revela porque só Deus pode realizar milagres. E esse milagre que ele realiza por ainda mais. Então, só Deus pode realizar milagres. Então, quando ele faz o milagre, ele se revela. Existe a autorrevelação de Jesus. Então, o próprio Jesus diz: eu sou Deus. Não com palavras, mas com atos. Correto? Essas 3 manifestações revelam, então, Jesus como Messias. A primeira revelada pelos pagãos. Os pagãos falam aos judeus: olha, ele é Deus. Depois o próprio Deus fala: ele é Deus. E depois o próprio Filho fala: eu sou Deus. Olha só, isso tudo aos judeus, para que os judeus entendessem: ele é Deus. Para que os judeus entendessem que Jesus é Deus. Os pagãos falaram, Deus falou, e Jesus falou de novo: eu sou Deus. Ele é Deus. E os judeus, alguns, ainda não acreditam. Vamos lá, então. A apresentação de Jesus. Este episódio mostra Jesus como primogênito que pertence ao Senhor. Como dizia a lei de Moisés: o Senhor disse a Moisés: tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto o homem como o animal, ele será meu. Então existia uma consagração. O primeiro macho que nascesse, seja de animal, seja de humano, era consagrado a Deus. Era consagrado ao serviço de Deus. Nessa apresentação, Simão e Ana representam todos os israelitas que esperavam o Salvador. Porque existiam israelitas que não esperavam o Salvador da forma como eles esperavam. Tá? Não é que os israelitas não esperam o Salvador. Alguns ainda esperam até hoje, estão esperando lá. Enfim. Mas alguns esperavam o Salvador, um Salvador político. Jesus não era um Salvador político. Simeão e Ana esperavam o verdadeiro Salvador, o Messias. E eles, ambos o reconhecem como Messias tão longamente esperado. Também o reconhecem como sinal de contradição, pois não é possível permanecer indiferente diante dele. Ou se perde, ou se salva. Ou seja, ao olhar para Jesus, todos aqueles que olharem para Jesus ou vão se perder, ou vão se salvar. Não existe outro meio. Essa é a contradição de Jesus. Ou Jesus salva, ou Jesus condena. E não condena com as suas palavras, mas a sua própria atitude condena. Se ele é o exemplo que nós devemos ser, quem vive fora do exemplo dele se perde. Quem vive no exemplo dele se salva. Aí você entende o que é salvação. Aí você entende o que é santidade. Santidade é a pessoa que viveu no exemplo de Cristo. E por viver no exemplo de Cristo, ela também é exemplo para nós. E aí você entende essa parte, essa palavra, sinal de contradição. Porque assim, uma coisa não pode salvar e perder ao mesmo tempo. Mas Jesus pode. Porque ou Jesus ele perde aquele que não acredita nele, ou seja, condena aquele que não acredita nele, ou ele salva aquele que acredita nele. Fantástico isso, né? Entender isso. Predizem a oblação perfeita e também Simeão e Ana, continuando, predizem a oblação perfeita e única da cruz, com a profecia da espada de dor, que sua mãe sofreria e que traria a salvação. Então, ele prediz a dor de Nossa Senhora. E essa dor é a cruz que ela vai passar junto com ele.
junto com ele, a dor do parto que Nossa Senhora tem para dar à luz ao restante do corpo. Ela deu à luz à cabeça, ela dá à luz também ao corpo, que é a igreja, que somos nós, os membros da igreja. E por fim, a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes. Esses dois episódios manifestam a oposição das trevas à luz. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Por isso eles não receberam, ele foi para os povos pagãos, para o Egito. Toda a vida de Cristo decorrerá sob o signo dessa perseguição. Ele sempre vai ser perseguido. Ele sempre vai ser perseguido. Inclusive, não só perseguido não só perseguido na sua vida, mas na extensão do seu corpo. Então, os seus membros serão perseguidos. Os seus membros serão perseguidos até hoje. Então, é natural você, cristão, sim, ser perseguido, sim, por ser cristão. É natural. E se você não está sendo perseguido, isso é errado. E eu não estou falando assim, nossa, eu tenho que buscar a perseguição. Não, você tem que buscar falar de Cristo. E ao falar de Cristo, sofrer perseguições. Pessoas vão abandonar você por você falar de Cristo. Amigos vão abandonar você ou você vai ter que abandonar amigos por falar de Cristo. Ao regressar do Egito, lembra-nos do Êxodo. Então, quando Jesus volta, ele volta como a libertação. O povo liberto veio do Egito. Agora o libertador vem do Egito. O Salvador vem do Egito. Conseguiram pegar isso aqui? Fantástico isso, maravilhoso, né? Tá no catecismo, gente. Tá no catecismo, não é, eu tô tirando da minha cabeça. Não tô tirando da minha cabeça nenhuma, não. Não tem nem possibilidade de tirar da minha cabeça. Vamos para a última parte, então, aqui. Os mistérios da vida oculta de Cristo. A vida ordinária de Jesus. Durante a maior parte, essa última parte vai ser um pouco densa, mas dá para falar aqui. Durante a maior parte da sua vida, Jesus partilhou a condição da imensa maioria dos homens. Uma vida cotidiana, sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica, sujeita à lei de Deus, vida na comunidade. Dos 0 aos 30 anos, oculto, em 3 anos só. Então, 10% da vida de Jesus foi ali. 10% não, é 10%? Tô fazendo conta errada aqui, sei lá, enfim. 10% da vida de Jesus, 3 anos só da vida de Jesus foi público. O resto foi oculto. E ele viveu como uma pessoa normal. Às vezes a gente acha que Jesus vai viver o extraordinário. Não. Jesus viveu o ordinário. E essa palavra, vida ordinária de Jesus, não é que Jesus é ordinário, mas é que Jesus escolheu essa vida ordinária, essa vida simples. Deste período temos duas informações. Jesus era submisso aos seus pais e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Em relação à submissão dos seus pais, ele demonstra que o cumprimento perfeito do quarto mandamento, honrar pai e mãe. Imagem temporal, também demonstra essa imagem temporal da sua obediência filial ao pai. Ele é obediente ao pai, ele é submisso ao pai, mas ele faz as coisas do pai, ele zela das coisas do pai. O que a desobediência de Adão destruiu, a obediência de Cristo recuperou. Então, ao ser obediente e submisso aos seus pais, Jesus recuperou aquilo que Adão perdeu na sua desobediência. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que significa isso? Essa sabedoria é justamente isso. Aprendia coisas como nós, na escola e na vida. Então Jesus ia aprendendo a escrever, a falar, a ler, tudo. Jesus também crescia em estatura, crescia fisicamente e se tornava mais forte e alto com o tempo, como uma pessoa normal, com uma pessoa que tem alma vegetativa. Você sabe o que é alma vegetativa já, né? Nessa fase daqui, se você não souber o que é alma vegetativa, eu falo isso quase 24 horas por dia aqui, quase todo vídeo. E também crescia em graça. A cada ato de obediência ao Pai, Jesus demonstrava todo o seu amor ao Pai. Sabe quando uma pessoa, tipo assim, não é que Jesus crescia em amor ao Pai, mas é que ele demonstrava. Então, imagina você observando uma pessoa de fora. Ela faz um ato de amor. Você vai observando uma pessoa que ama a Deus. Ela vai fazer um ato de amor, faz outro ato de amor, faz outro ato de amor. Aos seus olhos, aquela pessoa vai crescendo. Mas no coração dela, o amor é o mesmo. Porque ela poderia ter feito aquele último ato como o primeiro ato em qualquer outra ordem. Não faria sentido, porque em relação a Jesus, Jesus sempre teve o mesmo amor. As lições da vida de Jesus de Nazaré. De Jesus em Nazaré. A vida de Nazaré. Silêncio, vida familiar e trabalho. O silêncio, que é indispensável ao hábito do espírito. Então, aquele que não sabe silenciar, principalmente na oração, ele não vai viver um hábito bom no seu espírito.
a vida familiar, porque Jesus quis viver no seio familiar por 30 anos, a sua comunhão de amor, a sua austera e simples beleza, a beleza da vida da família, e o seu caráter sagrado e inviolável, que não deve ser violado por ninguém. Que não deve ser violado por ninguém. O Estado não manda na família. O Estado não pode mandar na família, porque a família é inviolável e sagrada. E também o trabalho de Jesus. Jesus, sendo filho de carpinteiro, tornou-se também carpinteiro. Nos ensina a compreender e celebrar a lei severa mais redentora do trabalho. O trabalho santifica o homem. É difícil, é duro. E lembra que trabalho é uma forma de sacrifício. Lembra lá daquela... Trabalho é um nome que tinha de uma máquina que trazia tortura, que era de tortura. E aí trouxeram essa palavra, trabalho. Na verdade, não existia trabalho, né? O nome, né? O povo trabalhava, mas não existia a palavra trabalho. Trabalho, então, aqui... Aí você vê, é um sofrimento que se passa, mas que dignifica o homem. E aí temos, então, por fim, o único ato de Jesus que não é oculto. Nós falamos de toda a vida oculta, e agora falamos daquilo que não é oculto. Quando Jesus se perde no templo, aos 12 anos. É o único acontecimento que quebra o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Então, assim, ó, silêncio do 0 aos 30 anos. Mas com 12 anos, o evangelho dá um grito. Jesus fez isso! Jesus fez isso! Aí a gente tem uma visão do que Jesus fez. Nele, Jesus deixa entrever o mistério da sua consagração. É como se Jesus ia falar assim, vou dar só uma palhinha aqui pra vocês verem o que é. E aí ele vai e fala e engrandece, né, a nossa admiração por ele. A sua missão decorrente da sua filiação. Maria e José não compreenderam esta palavra, mas acolheram na fé. Lembra lá do que eu falei sobre o mistério? Então, olha aqui, ó. Não é necessário compreender todas as coisas. É necessário acreditar que Jesus é Deus. E eles acreditavam, eles tinham fé. E Maria, principalmente, guardava no coração todas essas recordações, ao longo dos anos em que Jesus permaneceu oculto no silêncio de uma vida normal. Correto? Conseguiram pegar tudo aqui? Deu 1 hora de vídeo, então beleza. Consegui finalizar isso. Muita coisa para falar, né? Muita coisa para falar. Mas vocês estão entendendo que eu não estou falando de mim, que eu estou falando do catecismo? Se você ir acompanhando com o catecismo em mãos, você vai acompanhar perfeitamente, sem problema nenhum, tá bom? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Você que assistiu o vídeo até aqui, partilha esse vídeo com outras pessoas. Partilha esse vídeo com outras pessoas. Não fica com ele só pra você. Partilha com outras pessoas. Ah, tem outras pessoas que tem uma pessoa que eu quero que saiba mais de Jesus. Então partilha esses 2 vídeos que eu fiz já para falar de Jesus, pelo menos, pra gente conhecer um pouco mais de Jesus, da vida oculta de Jesus. Olha que lindo, esse vídeo sobre a vida oculta, né? O outro da encarnação. Nos próximos a gente vai falar da missão também, do batismo, da missão e tudo mais. A gente vai continuar falando de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Até a próxima semana. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.